20.000 léguas submarinas. Capítulo 6. O combate. A esse grito, toda a tripulação correu em direção ao arpoador. Capitão, oficiais, marinheiros, grumetes e até os maquinistas, que abandonaram as máquinas, e foguistas que esqueceram as fornalhas. Fora dada a ordem de parar, a fragata navegava apenas levada pelo impulso adquirido. A escuridão era profunda e, por melhores que fossem os olhos do canadense, não podia eu atinar como avistara alguma coisa e o que avistara. Meu coração parecia querer quebrar meu peito. Contudo, Ned não se enganara e todos nós também vimos o objeto que ele indicava com a mão. A cerca de 200 braças da Abraham Lincoln e à altura da aleta de estibordo, o mar permanecia iluminado por baixo. Não era simples fenômeno de fosforescência e ninguém poderia enganar-se sobre a sua natureza. O monstro, imerso poucos metros abaixo da superfície, projetava aquele clarão intenso, mas inexplicável, já mencionado nos relatos de vários comandantes. A magnífica irradiação devia ser produzida por algum agente de grande poder luminoso. A fonte brilhante descrevia no mar imenso um alongado oval, em cujo centro se condensava foco ardente, cujo brilho irresistível se extinguia por gradações sucessivas. Aquilo é apenas aglomeração de moléculas fosforescentes, opinam um dos oficiais. Não, senhor, não é, repliquei com convicção. Nunca as foladas ou salpas produziam luz tão intensa. É de natureza essencialmente elétrica. Além disso, veja. Ele se desloca, move-se para frente e para trás. Repare, agora ele se dirige para nós. Um grito uníssono ecoou na fragata. Silêncio! Ordenou o capitão. Todo o timão a barlavento, máquina a ré. O timoneiro precipitou-se sobre a roda do leme, os maquinistas guarneceram as máquinas, o vapor foi imediatamente invertido e Abraham Lincoln, virando para a bomborda, escreveu um semicírculo. Timão firme, máquina avante, gritou Farragut. Executadas essas ordens, a fragata afastou-se rapidamente do foco luminoso. Não me expresso bem. Ela quis afastar-se, mas aquele monstro sobrenatural aproximou-se, desenvolvendo velocidade 2 vezes superior à da fragata. Estávamos ofegantes. Nossa estupefação dominava o medo e mantinha-nos mudos e imóveis. O animal vencia-nos facilmente. Deu uma volta completa à fragata, que corria a 14 nós, e envolveu-nos com uma espécie de nuvem de poeira luminosa. A seguir, afastou-se 2 ou 3 milhas, deixando um rastilho fosforescente comparável aos turbilhões de fumaça que a locomotiva de um expresso lança para trás. De repente, dos sombrios limites do horizonte, onde fora tomar impulso, arremeteu o monstro subitamente contra Abraham Lincoln, com medonha velocidade. Parou bruscamente a 20 pés das precintas e apagou-se. Não porque mergulhasse, como se a fonte daquele brilhante eflúvio se houvesse repentinamente estancado. Foi reaparecer do outro lado do navio, ou porque houvesse cortado, ou porque se houvesse deslizado por baixo da quilha. Durante essas escaramuças, uma colisão, que nos poderia ter sido fatal, pareceu-nos sempre iminente. Entretanto, as manobras de fragata deixavam-nos atônitos. Em vez de perseguir, era perseguida. Fiz essa observação ao capitão, cujo semblante normalmente impassível estampava indescritível espanto. Professor Aronnax, respondeu-me. Ignoro o ente formidável que enfrento e não quero arriscar imprudentemente a minha fragata dentro dessa escuridão. Além disso, como atacar uma coisa que desconheço ou dela defender-me? Vamos esperar a luz do dia e verá que os papéis se inverterão. O senhor ainda tem dúvidas sobre a natureza do animal? Nenhuma, professor. É evidente um narval gigantesco e ao mesmo tempo elétrico. Se assim for, ponderei, talvez não nos possamos aproximar dele, do mesmo modo que não podemos chegar perto do gminoto ou do torpedo. Realmente, respondeu o capitão. E se ele possui um poder de fulminar, é certamente o animal mais terrível que já saiu das mãos do Criador. Eis a razão por que me estou acautelado. A tripulação inteira passou a noite acordada, ninguém se lembrou de dormir. A Abraham Lincoln, não podendo rivalizar com o monstro em velocidade, moderara a marcha e seguia de fogos abafados. De seu lado, o narval, imitando a fragata,
Deixava-se balançar à mercê das ondas e parecia decidido a não abandonar o campo de batalha. Por volta da meia-noite, entretanto, desapareceu. Ou, para empregar a expressão mais exata, apagou-se, como se fosse um enorme vagalume. Teria fugido? Era para temer e para esperar. Contudo, aos 7 minutos para 1 hora da madrugada, ouviu-se o silvo ensurdecedor, semelhante ao produzido por jato d'água, enquanto expelido com extrema violência. Farragut, Ned Land e eu estávamos naquele momento no tombadilho, observando com olhos atentos aquelas trevas profundas. Ned, já ouviu muitas vezes rugirem de baleias? Perguntou o capitão. Muitas vezes, capitão. Nunca, porém, dessas que rendem $2.000. Com efeito, há o direito ao prêmio. Mas diga-me, é esse o ruído que fazem tais cetáceos quando expelem água pelos respiradouros? O ruído é o mesmo. Este, porém, é incomparavelmente mais forte. Não podemos duvidar. O cetáceo está ali em nossas águas e, se o senhor dá licença, ao amanhecer nós lhe diremos 2 palavrinhas. Se ele as quiser ouvir, observei-lhe incrédula. Ele que me deixa aproximar a 4 comprimentos de arpão, e mesmo contra a vontade terá de ouvir-me. Mas para aproximar-se dele será necessário uma baleeira à sua disposição. Certo, capitão. Isso seria arriscar a vida de meus homens. E a minha também, né? Respondeu calmamente o arpoador. Por volta das 2 horas da madrugada, o foco luminoso reapareceu com a mesma intensidade, a cerca de 5 milhas da Barlavento da Abraham Lincoln. Apesar da distância, apesar do ruído do vento e do barulho do mar, ouviam-se distinctamente as formidáveis batidas da cauda do animal e até sua respiração ofegante. Era como se o enorme narval houvesse vindo à superfície para respirar o ar que precipitasse em seus pulmões, como acontece com o vapor dos enormes cilindros de máquina de 2.000 cavalos. Todos permaneceram acordados até o amanhecer, preparando-se para o combate. Os apetrechos da pesca foram dispostos ao longo das armaduras. O imediato mandou carregar as bacamartes que lançavam arpões a distância de 1 milha e espingardões de balas explosivas cujo ferimento é mortal, mesmo para os animais corpulentos. Ned Land mostrava-se radiante, afiando seu arpão, arma terrível em suas mãos. Às 6 horas, o dia começou a despontar e aos primeiros clarões da aurora desapareceu o clarão elétrico do narval. Às 7 horas já havia claridade suficiente. Entretanto, bruma matinal muito densa e os melhores óculos não conseguiam vencer. Reduzia o círculo do horizonte. Isso provocou desapontamento e cólera. Às 8 horas, a bruma caiu pesadamente sobre o mar e foi se desfazendo pouco a pouco em grossas volutas. De repente, repetindo o feito da véspera, soou a voz de Ned Land. Olhem a coisa! Vem vindo a ré! Por bom bordo! Todos os olhares se dirigiram para o ponto indicado. A 1,5 milhas da fragata, comprido corpo escuro, emergia cerca de 1 metro acima das ondas. A sua cauda, violentamente agitada, produzia ondas enormes. Jamais cauda alguma agitara ao mar com tal violência. Imenso sulco, de brilhante alvura, assinalava a passagem do animal, que descrevia a curva alongada. A fragata aproximou-se do cetáceo. Pude observá-lo com todo o vagar. Os relatórios de Shannon e do Helvécia haviam exagerado um pouco as suas dimensões. Avaliei o seu comprimento em apenas 85 metros. Quanto à grossura, facilmente poderia ser avaliada. Em suma, o animal pareceu-me admiravelmente bem proporcionado nas 3 dimensões. Enquanto eu observava, assim, aquele ser fenomenal, esguicharam-se de seus respiradouros 2 jatos de vapor d'água, que se elevaram à altura de 40 metros, revelando-me sua maneira de respirar. Nesse jato, concluí de maneira definitiva que o animal pertencia ao ramo dos vertebrados, classe dos mamíferos, subclasse dos monodelfos, grupos dos pisciformes, ordem dos cetáceos. Família, sobre esse ponto ainda não podia me decidir. A ordem dos cetáceos compreende 3 famílias: as baleias, os cachalotes e os delfins. Estando os narvais compreendidos nessa última,
Cada uma das famílias dividia-se em vários gêneros, cada gênero em espécies, cada espécie em variedade. Variedade, espécie e gênero faltavam-me ainda, mas eu contava completar a minha classificação com a ajuda do céu e do capitão Farragut. A tripulação esperava ansiosa as ordens do comandante. Este, depois de observar atentamente o animal, mandou chamar o maquinista-chefe, que atendeu imediatamente. Tem uma expressão suficiente? Perguntou-lhe. Perfeitamente, senhor. Muito bem. Então aumente a pressão e a todo vapor. 3 urras saudaram essa ordem. Soara a hora do combate. Alguns instantes depois, as 2 chaminés da fragata vomitavam torrentes de fumo negro e o convés estremecia com o ronco das caldeiras. A Abraham Lincoln, impulsionada para a frente com sua poderosa hélice, arrancou em linha reta contra o animal. Este permaneceu indiferente e deixou aproximar-se até cerca de 60 braças. Depois, sem se dar ao trabalho de mergulhar, pôs-se em fuga sem forças à velocidade, contentando-se em conservar a mesma distância entre nós e eles. Esta perseguição durou cerca de 3 quartos de hora, sem que a fragata conseguisse ganhar 1 metro sobre o cetáceo. Era evidente que, se continuássemos assim, nunca alcançaríamos. Farragut torcia violentamente o espesso tufo de pelos que lhe escondia o queixo. "Ned Land!" gritou ele. O canadense atendeu prontamente ao chamado. "Então, mestre Land, ainda me aconselha a arraiar a baleeira?" "Não, senhor. Este animal só se deixará agarrar se quiser." "O que havemos de fazer, então?" Forçar a marcha, se for possível. Quanto a mim, se o senhor consentir, vou instalar-me no cesto de gurupés e, mal cheguemos à distância de um arpão, arpoarei o bicho. "Ande, Ned", comandou o capitão maquinista. "Maquinista", gritou, "aumente a pressão." Ned Land dirigiu-se ao posto que escolhera. As caldeiras tiveram a pressão rapidamente forçada ao máximo e a hélice girou 48 vezes por minuto e o vapor precipitou-se nas válvulas. Lançada a barquilha, verificou-se que Abraham Lincoln corria 18 milhas e 5 décimos por hora, mas o maldito animal também fugia a velocidade de 18 milhas e 5 décimos por hora. Durante 1 hora, a fragata manteve-se nesse esforço, sem encurtar 1 metro sequer a distância que o separava do animal. Era realmente humilhante para um dos mais velozes navios da Marinha Americana. Cólera insopitável apoderou-se na tripulação. Os marinheiros xingaram um monstro que nem ao menos se dava ao trabalho de responder-lhe. Farragut já não se contentava em torcer a barbicha, agora a mordia. O maquinista foi novamente chamado. "Atingimos o máximo de pressão?" perguntou o capitão. "Já sim, senhor. Estamos a 6 atmosferas e meia." "Force até 10 atmosferas." As válvulas foram carregadas, as fornalhas engoliram tulhas de carvão, os ventiladores sopraram torrentes de ar sobre os braseiros, a rapidez da fragata aumentou. Os mastros estremeciam até a carlinga, os turbilhões de fumo mal podiam escoar pelas chaminés demasiado estreitas. "Que velocidade?" 19 milhas e 3 décimos, meu capitão." "Aumente a pressão", ordenou Farragut. O maquinista obedeceu. O manômetro marcou 10 atmosferas. O cetáceo, porém, parecia ter também aumentado a pressão de suas caldeiras, porque, sem se perturbar, passou a correr 19 milhas e 3 décimos. Que perseguição! Não posso descrever a emoção que agitava todo o meu ser. Ned Land permanecia firme em seu posto. Empunhava o arpão por várias vezes, quase alcançamos o animal. Nós alcançamos!" gritava o canadense. Depois, exatamente no momento em que se dispunha a feri-lo, o cetáceo esquivava-se com uma velocidade que não posso calcular em menos de 30 milhas por hora. Enquanto desenvolvíamos a velocidade máxima, ousou zombar da fragata, dando uma volta completa ao redor dela. Um grito de furor escapou de todas as bocas. Meio-dia soou e estávamos tão adiantados quanto às 5 da manhã. O comandante decidiu-se, então, a empregar meios mais decisivos. "Ah", gemeu ele, "esse bicho é mais veloz que minha fragata. Vamos ver se é mais veloz que nossas granadas cônicas." "Mestre, guarneça
guarneça a peça de proa. O canhão da proa foi imediatamente carregado e apontado. O tiro partiu, mas a granada passou a alguns metros acima do cetáceo, que nadava a cerca de meia milha. Outro que tem a melhor pontaria, gritou o capitão. E $500 a quem acertar esse bicho de diabo. Um velho artilheiro de barbas grisalhas parece vê-lo ainda. Olhar calmo e rosto impassível, aproximou-se do canhão, pô-lo em posição e visou demoradamente. Finalmente soou uma forte detonação, a que se misturaram as urras da tribulação. A granada atingiu o alvo. Bateram no animal, mas inexplicavelmente, deslizando sobre a superfície arredondada, foi perder-se no mar 2 milhas além. Incrível! Exclamou o enfurecido velho artilheiro. Esse bandido é, então, blindado com chapas de 6 polegadas. A caçada continuou e Farragut, inclinando-se para mim, disse-me: perseguirei esse monstro nem que faça explodir minha fragata. Muito bem, repliquei-lhe. Nossa esperança é que o animal cansasse, porque não podia ser indiferente à fadiga, como o seria a máquina a vapor. Nada do que prevíamos aconteceu. As horas passaram sem que ele desse qualquer sinal de cansaço. Entretanto, a fragata combateu com infatigável tenacidade. Não calculo em menos de 500 quilômetros a distância percorrida por ela naquele azarado 6 de novembro. A noite baixou e envolveu de trevas o escapelado oceano. Naquele momento, supus encerrada a nossa expedição e pensei que não reveríamos nunca mais o fantástico animal. Enganava-me. Às 10h50, o clarão elétrico reapareceu a 3 milhas da barlavento da fragata, tão puro, tão intenso quanto na noite anterior. O naval parecia imóvel, talvez fatigado dos combates do dia. Dormia entregue ao balanço das ondas. O comandante resolveu aproveitar a oportunidade e deu as ordens. Abraham Lincoln, de fogos abafados, avançou lentamente para não acordar o adversário. Não é raro encontrarmos em pleno oceano baleias profundamente adormecidas, que por esse motivo podem ser atacadas com segurança. Ned Land já havia arpoado mais de uma, assim durante o sono. O canadense voltou, portanto, ao seu posto no seito de Gurupés. A fragata aproximou-se sem ruído, parou as máquinas a cerca de 200 braços do animal e deslizou, impelida pelo impulso adquirido. A bordo, todos ficaram de respiração suspensa. No convés, reinava profundo silêncio. Chegáramos aos poucos metros do fogo ardente, cujo brilho crescente deslumbrava os nossos olhos. Naquele momento, encostado à precinta do castelo de proa, eu vi abaixo de mim Ned Land agarrado à gamarra com uma das mãos, branindo com a outra seu terrível arpão. Apenas 5 metros os separavam do animal, que permanecia imóvel. De repente, seu braço distendeu-se violentamente, arremessando o arpão. Ouvi claramente o choque sonoro de uma arma que parecia haver batido em corpo duro. O foco elétrico apagou-se imediatamente de duas enormes trombas d'água bateram-se sobre toda a fragata, varrendo-a como torrente de proa a popa, derrubando homens e rebentando os maçabes dos mastros. Um choque medonho produziu-se. Fui lançado por cima da armadura, sem ter tempo de agarrar-me, fosse no que fosse, caí no mar.